Fala galera, beleza? Eu sou o Uji e você está no Bora Mundo e hoje eu vou atender a pedidos, eu vou indicar um livro, tá certo? Inclusive vou ter tem vários vídeos aqui no canal indicando livros. Eu só indico o livro que eu gosto e que eu conheço, tá certo? Então por isso que eu indico poucos livros, eu não tenho tantos livros assim. Então vamos lá. Hoje eu quero indicar este livro aqui, este pequeno livreto, Mentes Inquietas. Esse livro é muito bacana, se você já viu ele por aí, compre, tá? Vamos falar um pouquinho dele, eu quero apresentar um pouquinho pra você e na verdade o intuito é fazer uma indicação, tá certo? Vamos lá. Para quem que seria esse livro? Para estudantes aí ou curiosos da área de psicologia, pedagogia ou filosofia, tá certo? Ele vai servir como um estudo e um direcionamento muito bom, certo? Para essas três áreas aqui. A autora nacional, Ana Beatriz Barbosa Silva, ela é conhecida pelo best-seller Mentes Perigosas, você já deve ter ouvido falar, tá certo? O Mentes Perigosas eu não tenho ele físico, tá certo? Mas eu tenho esse daqui e o Mentes Ansiosas, tá? Então, é da mesma autora, ela é top para escrever, é muito bom, é uma leitura muito fluida e nada difícil, pouco acadêmica, então assim, é muito legal. Tô gostando muito. Esse livro ele é tão fácil de ler que eu adotei ele para ler no ônibus. Porque é muito fluido, é muito rápido. Então você não precisa ficar, sabe? Tipo, fazendo muito... Precisando de muito silêncio, precisando de uma atenção. Você consegue ler de uma forma muito fluida porque ele é um livro escrito de uma forma muito prática, muito gostosa, tá certo? Essa é a autora então, tá bom? Esse livro é o seguinte, olha aqui, Mentes Inquietas. Ele vai falar sobre TDAH, certo? AH, certo? Que é transtorno de atenção, tá? Ela vai falar sobre desatenção, hiperatividade e impulsividade, tá? Então o livro vai abordar esses temas interessantíssimos para você, certo? Bom, esse livro ele é de 2009, se eu não me engano. Ele foi, como diz aqui, ó, uma edição revista e ampliada, então ele é muito bacana, tá certo? E ele tem uma média de 270 páginas. Ele é um livro relativamente curto, tá? Ele tem uma grande borda, olha só aqui. Para quem estuda que nem eu que faz anotações é maravilhoso, porque você tem espaço para fazer isso. E é confortável, porque é um livro que tem um espaço legal, um tamanho de uma fonte legal. Ele é muito bacaninha, tá certo? E tem uma quantidade de texto bacana também, tá certo? Bom, e aí é o seguinte, o que existe no livro, né? Ixi, agora ficou amarelão o negócio aqui. O que aconteceu? Deixa eu ver. Cadê a luz? Meu Deus, luz! Vamos abaixar a luz. O que ficou amarelo? Não sei, mas é isso. A gente fica amarelo de vez em quando. Eu acho que é o reflexo do livro. Vamos lá. É o seguinte. Esse livro aqui, ela vai construir um esquema muito legal, tá certo? Ela vai apresentar o conteúdo, tá? Daqui a pouco eu vou ler o sumário para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do sumário, tá certo? Ela vai apresentar para vocês o sumário. Aliás, eu vou apresentar para vocês o sumário. E a ideia dela é o seguinte. Ela vai apresentar o tema... Ela vai desenrolar o tema, o subtema, tá certo? E dentro do subtema, ela vai explicar o seguinte: o que é aquilo e o que não é aquilo. Olha que importante. As características que são daquele transtorno e as características que não são daquele transtorno. Isso é muito importante porque existe um debate dentro da psiquiatria, da psicopatologia especificamente, sobre quando que é um transtorno mental, quando é algo que realmente aflige a vida da pessoa e sai de uma normalidade, que é outro debate que tem muito intenso até hoje, sobre a questão da normalidade, tá? Então, para que isso fique mais evidente no livro, ela faz essa pontuação importante, o que é e o que não é, tá certo? Isso faz com que fique mais claro a informação e que você identifique, então quer dizer que o transtorno é mais para isso, entendeu? Isso é muito importante, tá? Eu vou ler um pedacinho depois e vocês vão ver, certo? Bom, e outra coisa que ela tem importante são falas que ela coloca, textos de falas de pessoas com os transtornos, né? Então ali carrega o sentimento da pessoa, a percepção da pessoa sobre o que ela está passando, o que ela está sentindo, né? Então é como se ela estivesse ali no consultório, clinicando, atendendo uma pessoa, e a fala dessa pessoa, ela escreve, lógico, dá uma mexida ali e põe no livro, é interessante. Então tem algumas falas importantes que é para você analisar essa questão mesmo, de como é que a pessoa se expressa, o que ela vê, o que ela percebe, como ela trata essa questão toda. É muito interessante, sobre os alívios, e sobre as descobertas de ter transtorno, ou como é que ela lidar com isso. Então isso é muito importante
para quem está estudando psicologia, tá certo? Pedagogia também, né, como eu disse, e filosofia também, porque pelo que eu imagino, pelo que eu penso, a pessoa que estuda filosofia tem que estudar todas as áreas de humanas, certo? Bom, vamos lá. Outra coisa importante é que ela fala sobre a dinâmica do transtorno. Então ela apresenta o transtorno e ela trabalha um texto muito legal e extenso falando sobre a dinâmica do transtorno. Ela desenvolve as características. Então ela fala assim, olha, o transtorno ele tem 3 pilares, por exemplo, o transtorno de atenção, tá certo? O transtorno de atenção e hiperatividade. Então ela vai pegar essas 3 colunas, por exemplo, né, e ela vai desenvolver, ela vai explicar cada uma, certo? E eu vou ler um pedaço para você, ó. Funciona mais ou menos assim, tá vendo, ó? Ela abre aqui, ó. Ela deu a introdução, ela abriu a coluna e vai explicar. E ela faz isso o livro todo. Então, você vai entendendo o que são essas características de verdade, o que são elas de fato, tá certo? Como é que elas acontecem na vida da pessoa que tem transtorno. É legal que de vez em quando ela faz esse paralelo. Ela fala, olha, esse tipo de ansiedade, esse tipo de sentimento X, na pessoa que tem transtorno, ele é desse jeito. Já numa pessoa que não tem transtorno, ele é assim, né? Então isso é interessante. Logicamente, porque isso precisa ser sabido, conhecido pelo profissional, para ele identificar ali na hora que está clinicando as características, se elas são de fato traços do transtorno ou não, tá certo? Então vamos lá, eu vou ler um pedacinho, aliás, vou ler um pedacinho não, vou mostrar para vocês primeiro rapidamente o sumário, tá? Só para dar um gostinho aí, para vocês verem o tanto de conteúdo que ela coloca e são bem desenvolvidos. Olha só, sumário. 1. O que é o TDA, certo? 2. Mulheres e TDA. 3. TDA infantil, visão familiar e escolar. Olha que interessante. 4. TDA, a vida afetiva. O TDA e a vida afetiva. Olha como é que funciona isso na vida afetiva, a pessoa que tem transtorno de atenção, certo? 5. O que são os TDAs? 5. O que os TDAs têm que os outros não têm? Lembra que eu falei para vocês? Então, isso é muito interessante, tá? 6. Por onde o impulso me levar? Vai falar dessa característica, que é um traço forte da personalidade principal, tá certo? E aí ela vai traçando todas as outras coisas. Olha só, TDA e os outros transtornos, né? Eles se relacionam, existem outros transtornos, traços de outros transtornos no TDA. Se ele carrega tantos traços de outros transtornos, como saber que é o TDA, ele é o principal, né? Os outros estão dentro dele, é muito louco, então isso é interessante. Então esse daqui é o sumário, tem mais coisas, lógico, eu só li até os 6, mas são 15 tópicos aí. E a biografia dela, que é a bibliografia? Não, a bibliografia, mas tem a biografia dela também, se eu não me engano, certo? Então é muito interessante isso daqui. Vou ler um pedacinho rapidamente para o vídeo não ficar longo, tá? Ela vai falar que existem 3 pilares, que é a distração, impulsividade e hiperatividade. Eu vou ler para você ver como é que é gostoso o texto dela. Olha só, eu vou ler esse daqui, ó. Tá? Que ela vai falar sobre alteração da atenção. A atenção no TDA é uma atenção alterada. Olha só como é que ela escreve. Este é com certeza os sintomas mais importantes no entendimento do comportamento TDA, uma vez que esta alteração é condição sine qua non, que é uma alteração sem ela não é o TDA. É uma alteração dele, certo? Uma alteração sine qua non para se efetuar o diagnóstico. Tem que ter alteração de atenção para você falar que é um TDA, certo? Isso é um traço principal dele. Uma pessoa com comportamento TDA pode ou não apresentar hiperatividade física, mas jamais deixará de apresentar forte tendência à dispersão. Olha que interessante. Para um adulto TDA, manter-se concentrado em algo por menor tempo que seja, pode ser um desafio tão grande como para um atleta de corrida com obstáculos que precisa transpor, barreiras cada vez maiores até chegar ao fim da pista. Essa dificuldade em se manter concentrado em determinado assunto, pensamento, ação ou fala, muitas vezes causa situações bastante desconfortáveis ao adulto TDA. Exemplo disso é o fato de estar em reuniões importantes de trabalho ou de famílias e de repente desviar os seus pensamentos para pequenas coisas, como o horário do jogo do seu time, no dia seguinte,
a roupa que irá usar para ir ao cinema à noite, ou até mesmo se o carro está suficientemente limpo para dar carona ao chefe. E aí ele vai desenrolando ela vai desenrolando esses traços e vai falando como é que eles funcionam. E é legal que vai mostrando a diferença de uma pessoa que simplesmente dispersou de uma dispersão da atenção de um TDA, certo? Bom, esse é o livro, você precisa ler, ele é um livro curtinho, galera. Ele tem, 270 páginas. Se você ler 10 páginas dele por dia, em um mês você mata. Se tá com preguiça, ler 5, lê em 2 meses. É muito gostoso, certo? Fica a minha indicação. Compra o livro. Tem o link dele aqui na descrição. Merreca, tá certo? Vai lá, clica, compra ele. Tenho certeza que você vai curtir. Fica essa indicação de livro, então, bons estudos. E curte o canal, vem na área Seja Membro. Clica aqui e conheça o conteúdo. Valeu e até mais.